Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Esteja também com toda a tua família. Meu querido, estou com uma ausência aí de mais de 40 dias, porque eu estava envolvido no projeto da Missão Caleb. E foi uma bênção, graças a Deus. Espero que Deus me dê o privilégio de participar de outros Calebs, porque uma vez que a gente é Caleb, a gente tem que ser Caleb para sempre. E é um privilégio você conhecer pessoas, visitar pessoas, orar com pessoas e ouvir suas histórias e também ensinar novas histórias, ajudar essas pessoas a escrever uma nova história. É uma bênção, é algo que não tem preço. Só quem participa da Missão Caleb sabe o valor e a bênção que é você participar de uma missão onde você trabalha pela salvação de pessoas. Eu espero que você busque essa experiência e que você tenha essa experiência em algum momento da sua vida. Seja como Caleb, seja como alguém que participa da Missão Caleb, sendo um convidado, uma convidada, para você acompanhar lindas histórias e ajudar, quem sabe, a escrever novas histórias para você e para outras pessoas. Estamos começando então 2025 e, meu querido, minha querida, eu quero fazer 2025 um ano só do Espírito Santo. Queremos trabalhar esse tema. Eu sei que ele é desconhecido, muita gente não sabe nada sobre o Espírito Santo. É completamente ignorante acerca da pessoa do Espírito Santo. Isso dentro do cristianismo, tá? Eu não falo para pessoas que não têm relacionamento com Deus. Eu estou falando de alguém que anda com Deus. Nós precisamos conhecer. Se você ler Atos 19, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Quero agradecer a todos vocês pela paciência. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela inscrição no canal, por compartilhar meus vídeos, por se inscrever nesse canal, por comentar os vídeos. São 3 coisas que a gente precisa fazer. Primeiro é curtir o vídeo. Segundo é comentar o vídeo. Durante você assistiu, comenta. Diz o que você pensa do vídeo, o que é que você gostaria que a gente melhorasse. Terceiro, compartilha com teus amigos e, se possível, né, se inscreve no canal se você não se inscreveu. Se de acordo com o YouTube, entre 70% e 80% das pessoas que assistem os vídeos da gente não são inscritas no canal. Não é só meu canal. Eu estava vendo um vídeo de um outro youtuber em que ele disse que as visualizações dele caíram de 4 milhões para 1.800.000, significa que caiu 2 milhões e 200 mil pessoas pararam de ver seus vídeos. Acontece também no meu canal, quando eu lancei a série Daniel, nossa, eu fiquei tão feliz porque nós chegamos a ter 400 visualizações, 380 visualizações, quando eu tinha apenas 120, 130 inscritos no canal. E hoje nós temos 342 pessoas inscritas no canal e às vezes não passa de 60, de 70 visualizações. É muito pouco, mas eu louvo a Deus porque tem 70 pessoas que parou para assistir o vídeo, 70 pessoas que parou para comentar o vídeo, para curtir o vídeo, para compartilhar com seus amigos, para comentar o vídeo, para curtir a mensagem, para assistir a mensagem até o final.
Então tudo isso é bênção. Lógico que a gente gostaria que uma mensagem como as que a gente tem lançado aqui sobre o Espírito Santo, sobre vida cristã, nós gostaríamos que milhares de pessoas assistissem. Afinal de contas, nós trabalhamos para o reino de Deus e precisamos que o reino de Deus seja expansivo e estendido para muitas pessoas. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece nas suas redes sociais, nos seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do X, então de todas as suas redes sociais aí. Então compartilhe os links do meu vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Esse ano eu já estou pensando, né? Já venho pensando isso desde dezembro, em parar todas as séries que nós estamos fazendo, Apocalipse, os sábados, né, a série Pôr do Sol e a série Oração, para a gente se concentrar apenas no Espírito Santo. E o tema desse ano vai ser tudo por Ele, tudo pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que você conhece a Jesus Cristo, é pelo Espírito Santo que você se converte, é pelo Espírito Santo que você é modificado em uma nova pessoa, é pelo Espírito Santo que você é santificado e habilitado para morar no céu, é pelo Espírito Santo que você é capacitado a trabalhar para o reino de Deus, é pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, nós podemos todas as coisas, né? E tudo podemos através do Espírito Santo. Saiba que o Espírito Santo é o agente de Deus neste mundo para trabalhar para nós, em nós e por nós. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e diante de Ti nós queremos viver para sempre. Aceita cada pessoa que está vendo esta mensagem agora, visite a sua casa, meu Pai, visite o seu coração, e se esse coração, meu Deus, está passando por momentos conflituosos, de incerteza, de dúvidas, de desânimo, de ansiedade, que o Senhor nesse momento coloque a tua mão poderosa nesse coração, nessa vida, e faça um milagre para a honra e glória do teu santo nome. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e fala conosco aqui. Queremos ouvir a Tua voz agora, estamos no meio da natureza e queremos aqui neste lugar, Senhor, não apenas estudar a Bíblia, mas queremos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor toque em cada um de nós, queremos que o Senhor faça um milagre em cada um de nós, que o Senhor, nesse momento, visite a cada um de nós e nos assista em todas as nossas necessidades. Somos Teus e precisamos, ó Deus, de Ti em todas as circunstâncias da nossa vida, porque nada somos sem Ti e sem Ti nada podemos fazer. Então, Senhor, realiza tudo em nós. Abrimos agora o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor fale, para que o Senhor toque, para que o Senhor transforme, para que o Senhor purifique a gente e transforme a vida da gente. Abençoe todas aquelas pessoas que estão conhecendo a Tua palavra, que estão entrando em contato com a Tua igreja, que essas pessoas sejam amadas, valorizadas, acolhidas e abraçadas, não só pela igreja, mas também pelo Espírito Santo, para que elas se sintam não só amadas, mas se sintam salvas no Teu reino. Abençoe a todos nós e nesse momento, o abrir da Tua palavra, que sejamos iluminados para entender e compreender e praticar a mesma. Nós oramos e Te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu ia começar nosso ano de 2025 e eu quero, meu querido, pela graça de Deus, lançar vídeo todos os dias. Talvez não seja todos aqui. Como eu já disse num vídeo anterior, eu quero lançar vídeo todos os dias e para isso eu vou ter que gravar em casa, porque eu vou trabalhar no colégio pela manhã. Então na segunda-feira eu tenho folga à tarde
e na sexta eu tenho folga à tarde. Então nos outros dias eu não tenho folga. Então o que acontece? Nos dias que eu tiver folga, eu posso vir aqui à tarde gravar o vídeo e a gente ter o vídeo aqui desse ambiente maravilhoso que todos nós aprendemos a amar, embora já tenha cerca de todos os lados. Eu já tenho que passar embaixo de arame aqui para poder chegar aqui para gravar. Daqui uns dias eu vou ser proibido de entrar aqui, mas enquanto as pessoas ainda permitem que a gente entre, a gente tem vindo aqui gravar, porque eu amo esse lugar aqui, aprendi a gostar daqui e sei que também muita gente me pergunta que lugar é aquele, que lugar bonito. Então é maravilhoso, aqui tem muitas árvores. É pena que algumas árvores centenárias aqui, elas hoje estão apenas caindo, estão morrendo devido à depredação do homem, né? Queimadas. O ser humano é terrível. E esse ano teve queimadas em quase todo o Brasil e aqui não foi diferente. Então algumas árvores, depois eu posso até mostrar para vocês algumas árvores que estão caídas aí. E o ser humano está destruindo isso aqui. Mas enquanto não destrói, enquanto a gente tem o privilégio de estar aqui, eu vou gravar muitas mensagens aqui esse ano. Mas não serão todas. A maior parte nós vamos gravar em casa, sentadinho no sofá, conversando com você, porque nós queremos conversar com você esse ano só sobre o Espírito Santo. Como o Espírito Santo é importante na nossa vida, como ele tem que fazer a diferença em nosso cristianismo, em nosso andar com Deus. Abra sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo está em Éfeso, e em Éfeso, Paulo vai ter um encontro especial. E eu quero que você entenda por que eu disse há pouco que muita gente é completamente ignorante acerca do Espírito Santo, embora sejam cristãs. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Infelizmente, hoje tem muita gente na igreja cristã que não sabe nada sobre o Espírito Santo. Até porque a maioria dos líderes religiosos hoje também são ignorantes acerca do Espírito Santo. Todo mundo tem medo de falar do Espírito Santo, de afirmar categoricamente que ele é Deus, que ele é um com Deus, que ele é um com Jesus Cristo, que ele faz parte da divindade, que ele é a terceira pessoa da divindade. Mas ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é uma emanação do próprio Deus. Não. Ele é o próprio Deus. A terceira pessoa. Existe o Deus eterno, Pai, Criador de todas as coisas, o mantenedor, aliás, né? O mantenedor de todas as coisas. Existe o Deus Filho, Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas, João capítulo 1, verso 1 a 3. E existe o Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como amigo, conselheiro, professor, como mestre, como instrutor. Ele é apresentado também como Criador. Jó capítulo 33, versículo 4 e Salmo 139 apresenta o Espírito Santo como Criador. E lá no livro de Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7, também apresenta o Espírito Santo como Criador, como aquele que recria ou cria novamente. Aquele que faz de você uma nova criatura é o Espírito Santo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17 e Tito capítulo 3, versículo 5 a 7. A gente vai analisar tudo isso esse ano. Não quero gastar muito tempo nas mensagens. Eu quero ficar entre 25 e 35 minutos de cada mensagem, para que o resto do tempo você possa se debruçar na palavra de Deus e em outros livros, né?
existem bons livros acerca do Espírito Santo, né? A Casa Publicadora lançou um livro recentemente que é A Revolução do Espírito, é muito bom o livro. Existem vários outros livros, aí eu posso deixar o link nos comentários do nosso vídeo para você baixar, para você ler, tá certo? Para você, esse da Casa Publicadora não temos link dele, tá bom? Tem o link da Casa Publicadora para você comprar, mas os outros bons livros sobre o Espírito Santo estão disponíveis em PDF, eu posso deixar o link para você baixar. E aqui os discípulos, que eram 12 discípulos de Jesus Cristo, pregavam a Jesus Cristo, anunciavam o Evangelho e disseram a Paulo: nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Versículo 3, Paulo perguntou: e vocês foram batizados em quem então? Eles responderam: no batismo de João. Paulo então afirmou: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Versículo 5, tendo eles ouvido acerca do Espírito Santo. Paulo ensinando esses discípulos de Éfeso acerca da doutrina do Espírito Santo. O livro Nisto Cremos, meu querido, ele tem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem só 6 doutrinas. A doutrina de Deus inclui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, que é consolador, que é amigo, professor, instrutor, mestre, ele é conselheiro, ele é aquele que assiste você, que recria você, que faz de você uma nova criatura. Esse Espírito Santo, ele faz parte da doutrina de Deus. As crenças nossas são crenças fundamentais para a nossa salvação, estão todas na Bíblia, são 27 crenças, né? Mas dentro das 6 doutrinas está o Espírito Santo, como parte da divindade. Eu não uso no meu canal, já expliquei para muita gente, mas se você está chegando agora no meu canal, você é novo, se inscreveu agora, então eu não uso a palavra trindade, porque ela não está na Bíblia, mas eu uso a palavra divindade, porque a divindade é composta de 3 pessoas diferentes, formando um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo também não é um fogo, não é um vento, não é uma energia, não é a emanação do próprio Deus, não é uma emanação de Jesus Cristo. Ele é Deus em pessoa e ele gosta da gente. O Espírito Santo é apaixonado por nós e ele faz tudo por nós. Se você ver a Bíblia toda, a gente vai analisar do Gênesis até o Apocalipse acerca do Espírito Santo esse ano. Eu quero lançar mensagem todos os dias acerca do Espírito Santo. Talvez algumas mensagens você vai pensar que eu estou repetindo as 4 séries que nós temos aí, tá bom? Mas nós não vamos estar repetindo a linguagem. Talvez repetimos o texto e queremos aplicar um novo contexto à mensagem, mas você pode voltar nas 4 séries que nós temos acerca do Espírito Santo, 2021, 2022, 2023, 2024. São muitos temas, são mais de 168 temas, se eu não estou enganado, acerca do Espírito Santo. 178 mensagens acerca do Espírito Santo que nós já temos no nosso canal. Você pode se debruçar aí, fazer uma maratona e assistir todas elas, porque vale a pena. Existem mensagens aí acerca do Espírito Santo que nós temos mais de 200 visualizações, porque o tema é interessante e é relevante para a nossa vida. Então, eles ouviram acerca do Espírito Santo. Alguém ensinou a eles acerca do Espírito Santo. E eu me coloquei nas mãos do Espírito Santo para que nós possamos conhecer de fato o Espírito Santo e possamos ter uma vida no Espírito Santo. Já que a Bíblia diz que a gente precisa ter vida no Espírito Santo. E a gente vai estudar um pouquinho isso aí, a importância de ter uma vida no Espírito Santo. Versículo 6, Paulo então impôs a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E agora eles começaram a falar novos idiomas e a profetizar. E eram um todo 12 homens. Meu querido, vamos analisar esse texto aqui um pouquinho.
E eu quero aqui que você perceba aqui duas coisas. Primeiro, essas pessoas aqui, eles eram completamente sinceros. Aceitaram a Jesus Cristo como Salvador pessoal, acreditaram na mensagem pregada por João Batista e aceitaram o batismo e se apaixonaram por Jesus Cristo e viviam ensinando a outros acerca de Jesus Cristo. Mas esses cristãos aqui de Éfeso, esses 4 discípulos de Éfeso, eles tinham um problema. Sua comunhão com Deus não era completa. Meu querido, a Bíblia é muito clara. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Eu vou conversar com você ainda, porque Paulo diz, se eu não estou enganado, é Colossenses capítulo 3, que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz que nós precisamos nos encharcar do Espírito Santo, nos embriagar do Espírito Santo. Porque, meu querido, só existe vida espiritual quem tem o Espírito Santo. Quem é batizado diariamente no Espírito Santo. Observe o texto. Diz o texto que Paulo, descendo a Éfeso, achou ali alguns discípulos. Eram 12 esses discípulos. Esses discípulos não eram pessoas comuns. Eram pessoas que estavam na igreja, trabalhando inclusive, pregando o Evangelho, ensinando outros acerca de Jesus Cristo. Mas Paulo percebeu que faltava alguma coisa nesses discípulos. Por isso Paulo começa perguntando: vocês receberam o Espírito Santo? E eu vou começar a nossa reflexão hoje justamente com essa pergunta. E talvez a gente volte ao tema, volte ao texto para outras mensagens, porque essa pergunta é demais para mim, é demais para nós, é demais para você. A pergunta de Paulo foi: vocês receberam, porventura, vocês receberam o Espírito Santo? Por que Paulo faz essa pergunta, meu querido? Por que Paulo faz essa pergunta? Ora, Paulo conhecia a pregação de Apolo. O texto começa falando de Apolo, um grande apóstolo que ele tinha fluência na Bíblia, era versado na lei de Moisés, era o pregador da época. Junto com Paulo, eram os 2 maiores pregadores da Ásia, se não o segundo, mas o terceiro, porque Barnabé também era um cara muito experiente. Aliás, Barnabé era aquele pastor que eu acho que falta muito em nossos pastores hoje. Ele era o pastor que conhecia as ovelhas e sabia onde elas estavam e o que elas estavam passando e a necessidade de cada uma. Se você observar o livro de Atos dos Apóstolos, apresenta Barnabé durante 3 vezes só. No livro de Atos aqui, não é muita vez que ele aparece aqui, mas as 3 ou 4 vezes que ele aparece exercendo um papel conciliador, um papel hospitaleiro, um papel, digamos assim, muito importante no aspecto do relacionamento da igreja, da prestatividade, do auxílio, da visita. Era o pastor. Muito da característica desse pastor nós não vemos no pastorado atual. Infelizmente, falta em muitos de nossos pastores esse lado Barnabé. Paulo estava com problema, ele foi à procura de Paulo. Paulo chegou em Jerusalém e os discípulos não queriam recebê-lo, então Barnabé acolhe Paulo e leva Paulo até os discípulos
até os apóstolos, até Pedro. Paulo estava com problema de relacionamento ali com Marcos. Barnabé vai conciliar. Depois Paulo vai ter um desentendimento com Barnabé, mas Barnabé continua sendo aquele homem prestativo que vai fazer da igreja uma igreja poderosa. E está escrito, meu querido, está escrito de Paulo e Barnabé. Olha o que está escrito. E talvez são algumas características que a gente às vezes não nota em algumas pessoas hoje da igreja, e que vai fazer muita diferença nos relacionamentos da igreja, do pastor com a igreja, da igreja com o pastor e do membro com o membro, os demais membros. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Observe aí, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Entre eles estava Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o Tetrarcas e Saulo. Agora diz assim: servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, separe-me agora Paulo e Barnabé. Observe, irmãos, como Deus, meus queridos, meus amados, observe como Deus observa esse jovem Barnabé. E aí Paulo chega em Éfeso e encontra discípulos, mas ele vê que há um vazio na vida desses discípulos. E que vazio é esse? Não é que eles não tinham a salvação, não é que eles não tinham esperança, não é que eles não tinham fé. É que na comunhão com Deus faltava na vida deles o principal: a ação e a dependência do Espírito Santo. Ou seja, a ação do Espírito Santo neles para modificá-los, a ação do Espírito Santo neles para mostrar que eles tinham fervor espiritual. E, meu querido, eu não estou condenando ninguém, por favor, tá? Não estou condenando ninguém. Mas se a gente observar hoje o cristianismo de modo geral, uma coisa que você vai notar de cara é que nós não temos o Espírito Santo. Nós fazemos muita coisa para Deus. E, aliás, eu já disse que nós não precisamos fazer nada para Deus. Nós devemos aprender a fazer as coisas com Deus. E quando a gente aprende a fazer as coisas com Deus, você vai ver que o Espírito Santo é que age de dentro para fora na nossa vida, e ele vai fazer a diferença. Você olhar para um crente e não ver fé, não ver vida. Foi isso que Paulo viu aqui. Vocês receberam o Espírito Santo? A pergunta é essa. E a pergunta é para mim, a pergunta é para você. Você recebeu o Espírito Santo? Meu querido, eu não posso responder essa pergunta por você, mas posso mostrar na Bíblia que a gente recebeu ou não recebeu o Espírito Santo. Efésios 4, 25, Paulo fala uma coisa interessante, tá? Paulo fala uma coisa muito interessante. Efésios 4, verso 25, ele diz assim, olha: irai-vos, mas não peque, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, meu querido? É que nós deveríamos odiar o pecado, ter ódio, ter raiva mesmo, ira contra o pecado. Salmo 7, versículo 11, diz que Deus é um Deus justo, que se ira todos os dias. Deus é um Deus irado contra o pecado. Deus odeia o pecado.
E ele não tem um dia em que ele tenha, assim, digamos assim, uma trégua, dê uma trégua ao pecado. Não. Com Deus a coisa é séria. Não dá para brincar com o pecado. Irai-vos, mas não peque. Em outras palavras, meu querido, aqui nós devemos odiar o pecado, mas devemos amar as pessoas. Esse texto aqui, meu querido, é um dos graves problemas de todo cristão, ou de quase todos os cristãos. É a falta de perdão. Quando Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, Paulo está dizendo, não deixe o dia terminar sem você perdoar e sem você pedir perdão. No Salmo 2, é mais ou menos o que Paulo diz lá em Efésios 4. Leia comigo o Salmo 2, porque existe um versículo aí, se eu não está no versículo 12, leia comigo, ó. Beije o seu filho, para que ele não fique com raiva de você. Beije seu filho, para que ele não se irrite e você não pereça no caminho. Muita gente aqui coloca esse texto, inclusive eu acabei de ler, como se tivesse um pai, como se Deus estivesse pedindo a um pai para valorizar o filho. Mas, observando bem esse texto, observando melhor o texto, observando mais profundamente o texto, ele está pedindo para você beijar o filho de Deus, para que você não pereça no caminho, para que ele não se irrite com você. E sabe uma coisa que magoa a Deus, que irrita a Deus, que deixa Deus irado? É justamente você não perdoar. Se você ler a parábola do jovem que... A parábola do acerto de contas, dos talentos, né? Um homem devia 10.000 talentos, cerca de 200.000 dias de serviço. Ou é 200.000 ou é 200 milhões de dias de serviço que o homem devia. E o outro devia a ele 100 dias de serviço para ele. O Senhor perdoa ele por uma dívida tão grande. Eu vou colocar nos comentários do vídeo a quantidade de dias certos, se é 200.000 dias ou se é 200 milhões de dias de serviço que ele devia trabalhar para pagar a sua dívida. O outro devia a ele 100 dias de serviço. O Senhor, o patrão, perdoa 10.000 talentos e ele não perdoa 100 denários, que eram 100 dias de serviço. Ele não perdoou. E diz o texto que o Senhor ficou irado com ele, porque ele não é porque ele não pagou a dívida dele. Ele ficou irado porque ele não se compadeceu do outro a ponto de oferecer perdão. Você já parou para analisar o Pai Nosso? Já parou para analisar o Pai Nosso? Perdoa-nos as dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas aí a gente para bem aí. Só que a sequência do versículo 14, está escrito assim: se você não perdoa, teu Deus não te perdoa. A ira de Deus vai recair sobre os filhos da desobediência. E desobediência na Bíblia é uma pessoa que recebe tudo de Deus e se recusa a oferecer ao outro.
Como é que Deus me dá e eu me recuso a dar o outro, a oferecer ao outro, compartilhar com o outro? Então, meu querido, eu volto à pergunta de Atos dos Apóstolos. Você já recebeu o Espírito Santo? O tema é vasto. E a pergunta eu não posso responder por você, mas a Bíblia nos dá características de pessoas que receberam o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 diz o seguinte, vamos Gálatas capítulo 5. A pergunta é relevante, meu querido. Talvez não dê nem para a gente responder toda ela hoje. Verso 16 diz assim: digo, porém, ande no Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. E a gente tem que aprender esse ano como é que a gente anda no Espírito Santo. E vocês jamais satisfarão as concupiscências da carne. Alguém que recebeu o Espírito Santo, ele vai sacrificar as concupiscências da carne. Ele vai matar o pecado na sua vida. Porque ou você mata o pecado, meu querido, ou o pecado mata você. Ou você destrói o pecado, ou o pecado destrói você. Paulo pergunta àqueles cristãos de Éfeso, Atos 19, versículo 2, vocês receberam o Espírito Santo? E a pergunta é para mim. A pergunta é para você. Eu já disse, eu não posso responder por você. Mas, meu querido, minha oração em 2025 vai ser para que eu e você recebam o Espírito Santo. E aqui eu não estou falando da chuva serôdia. Porque eu já disse no meu canal, a chuva serôdia não é para toda a igreja. A chuva serôdia é para aqueles que pregam o evangelho. É para aqueles que anunciam o evangelho. Se toda a igreja estiver envolvida na pregação do evangelho, toda ela recebe. Mas só vai receber o Espírito Santo todo aquele que estiver empenhado em salvar mais um. Anote isso na sua vida. Só vai receber a chuva serôdia aquele que estiver preocupado e envolvido, ocupado na salvação de mais um. O Espírito Santo, receber o Espírito Santo para a minha santificação é uma coisa. Receber o Espírito Santo para a pregação do Evangelho é outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes. E o problema nosso é que a gente mistura as coisas. Não misture as coisas. Eu estou pedindo a Deus que esse ano a gente receba o Espírito Santo, para que a gente seja crente de verdade. Para que a gente seja filho e filha de Deus de fato e de verdade. Que a gente pare de envergonhar o Espírito Santo, que a gente pare de envergonhar a Deus, para que o mundo saiba que você é filho de Deus, para que o mundo saiba que você é filha de Deus, você precisa do Espírito Santo. Hoje, a gente vê as pessoas morfando do cristianismo. Eu vi isso na pele, tenho visto isso na pele. Pessoas zombando da gente, fazendo pouco caso da fé cristã. Porque nós não temos o Espírito Santo. Porque se nós tivéssemos o Espírito Santo, meu querido, o nosso comportamento seria outro. Nossas palavras seriam outras. Nossos relacionamentos seriam verdadeiros. Quando Eliseu passava em Dotã, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, ali vai um homem de Deus. E eu fico triste porque hoje as pessoas não dizem isso do Renivaldo. Ali vai um filho de Deus. Ali vai um homem de Deus. E não sou só eu tenho certeza que muita gente está olhando para você também e infelizmente ela não está vendo Jesus Cristo na gente, não está vendo Jesus Cristo, não está vendo o Espírito Santo, não está vendo os frutos da salvação na gente. Eu e você precisamos
ser transformados pelo Espírito Santo. Então, minha oração em 2025 é para que eu e você receba o Espírito Santo. Porque, meu querido, quando aqueles jovens receberam o Espírito Santo, aconteceu duas coisas aí. Talvez três, né? Mas talvez você não tenha notado a terceira, né? Observe aí, Atos 19, versículo 6. Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em novas línguas e profetizavam. Mas onde é que está a terceira, Renivaldo? Observe de novo o versículo. Ó. Impondo-lhes Paulo as mãos. Sabe o que significa isso, meu querido? Quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles homens, eles estão de joelhos. Antes de receber o Espírito Santo, eles reconheceram que não tinham o Espírito Santo e se submeteram à doutrina. Eles assimilaram, eles acolheram a doutrina em seu coração. Eles não tinham o Espírito Santo e Paulo impôs as mãos, ensinou a eles o Espírito, falou sobre o Espírito Santo, diz o versículo antes, né? Paulo falou a eles sobre o Espírito Santo, no versículo 5, né? E tendo ouvido a respeito do Espírito Santo, foram batizados. Observe, eles, mas eu já sou batizado, me batizei, nasci na igreja. Ele disseram, eu não sou convertido. Acredite se quiser. Existem muitos cristãos em nossa igreja que não são convertidos. Existe, talvez eu digo isso de mim mesmo. Eu estava meditando na minha viagem agora de retorno a Brasília. Eu cheguei hoje, 4 de fevereiro. Eu cheguei em casa, comi alguma coisa e disse, eu vou lá embaixo gravar uma mensagem para mim e para os meus amigos. Estava com saudade de vocês, estava com saudade desse lugar, estava com vontade, muita vontade, ansiedade mesmo de gravar mais uma mensagem para a gente. Mas eu estava meditando durante toda essa viagem. Eu vim de carro particular, no caso, né? Não vim de ônibus. E ali 2 pessoas que professam fé católica, inclusive a gente parou em Bom Jesus da Lapa, ele foi lá no santuário fazer suas orações lá, lavar-se nas águas lá do santuário da Lapa, que diz que são águas abençoadas, que curam qualquer doença. E eu estava meditando ali. Uma pessoa, né? Uma pessoa simples, aquela ali, o analfabeto praticamente, mas com uma devoção grande a isso. Ele estava fazendo uma viagem de negócio, né? Comprar peças de carro, de moto aqui em Goiânia e para voltar para a Bahia, mas fez questão de mudar o percurso dele para passar ali, para buscar fazer sua prece ali. Eu fiquei analisando que tipo de esforço eu tenho feito para Deus, para minha vida espiritual. Quantas vezes eu tenho dito não para Deus? Quantas vezes eu simplesmente dou desculpas para Deus? Meu querido, isso é coisa de quem não tem o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo toca a nossa vida, meu querido, a primeira coisa, ele vai converter a gente. Esses jovens aqui estavam na igreja e diz o texto que eles foram batizados por Paulo. Agora eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram convertidos. Ou seja, eles assimilaram a doutrina, aceitaram a doutrina e se submeteram à doutrina para viver a doutrina. E agora o Espírito Santo vem sobre eles.
A mesma coisa aconteceu com Cornélio, se você vai, a gente vai analisar Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A mesma coisa aconteceu com Cornélio, era um homem que não era judeu, mas ele tinha uma religião prática, que fazia de tudo para agradar a Deus. E Deus o abençoou com o Espírito Santo, assim que ele ouviu acerca da salvação em Jesus Cristo. Deus, eu não estou aqui para criticar ninguém. Talvez eu tenha que criticar a mim mesmo, porque quantas vezes eu simplesmente dou desculpas para não ler a Bíblia, para não orar, para não visitar uma pessoa, para não sair no sol, quem sabe para instruir alguém no caminho da salvação. Eu não me submeto à doutrina, à vida espiritual. Isso demonstra o quanto eu estou longe do Espírito Santo. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele envia pessoas, como enviou Paulo a esses homens. Quem sabe você está entrando em contato com o canal Meu Andar com Deus pela primeira vez, e quem sabe Deus vai usar esse canal para converter você verdadeiramente, porque você é um filho, uma filha de Deus que precisa mudar, que precisa de fato e de verdade apresentar para o mundo que você está indo para o céu. E deixe-me fazer outra pergunta, já que Paulo fez a pergunta para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo? Paulo não estava vendo nada de espiritual na vida desse jovem. Deixe-me fazer uma outra pergunta para todos nós. As pessoas estão vendo que você está indo para o céu? As pessoas estão vendo que você está indo para o céu? Ou elas não estão vendo diferença nenhuma entre você e elas? Nós temos muito a conversar esse ano. E minha oração, meu querido, porque eles receberam 3 coisas aqui, ó. Eles foram convertidos, eles agora falavam em novas línguas aqui, eles, no caso, eles falavam novos idiomas. Eles agora, cheios do Espírito Santo, saíram para profetizar e para evangelizar até no estrangeiro. Meu querido, quando o Espírito Santo tomar posse de mim, quando o Espírito Santo tomar posse de você, você e eu vamos sentir o desejo de salvar pessoas. Como diz John Knox: Senhor, dá-me sede de almas. Ou se não, Senhor, me mata. Observe para os pioneiros do cristianismo. Homens que dedicaram a sua vida, gastaram e se deixaram gastar pelo Evangelho. Nenhum deles trabalhou para Deus, mas eles se colocaram nas mãos de Deus e nas mãos do Espírito Santo. Esses homens e mulheres foram uma bênção para o mundo. Meu querido, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Eu quero terminar com esse texto. Eu quero fazer uma última pergunta para nós e fazer uma oração. Já disse a você que eu posso voltar no tema, porque o tema é vasto. E a gente tem que aprender. Esse ano nós vamos aprender, nem que seja na tora, nós vamos aprender a andar no Espírito Santo. E nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos receber o Espírito Santo esse ano, com a graça de Deus. Nós vamos receber o Espírito Santo porque nós precisamos. Nós queremos fazer diferença nesse mundo, meu querido. Eu quero fazer a diferença. E eu quero que você faça a diferença também. Para a gente fazer a diferença e para a gente ser diferente, a gente precisa do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 20, meu querido, diz assim, ó.
23. Colossenses 1, verso 23. Diz assim: e se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da promessa e da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lógico que não foi só Paulo, meu querido. Quando a gente vê aqui 12 discípulos convertidos em Éfeso ao Espírito Santo, falando em novos idiomas, profetizando, se junta com Paulo, se junta com Barnabé, se junta com Pedro, se junta com Silas, se junta com Apolo, se junta com todos os outros apóstolos, João, Tiago, todos esses apóstolos. Esse texto de Colossenses foi escrito no ano 54. Significa que do ano 31 ao ano 54, toda pessoa debaixo do céu ouviu falar do Evangelho. O Evangelho alcançou todas as pessoas debaixo do céu. Jesus Cristo não voltou naquela época porque existia profecia para 1844. Mas ele poderia ter voltado. Não fosse as profecias. Deus não trabalha sem profecia. E quando ele profetizou que o mundo chegaria ao final, dos tempos, em 1844, então todas as profecias de tempo se cumpriram em 1844, então Jesus Cristo não podia vir antes, por causa das profecias. Mas o Evangelho foi pregado. Eles prepararam o mundo para a volta de Jesus Cristo. Todos eles, diz Hebreus capítulo 11, que todos eles morreram na esperança da ressurreição. E sem nós, eles não foram aperfeiçoados, porque a ressurreição é no final. E nós vamos ressuscitar junto com eles, se nós morrermos, para juntos recebermos a coroa da vida eterna. Agora, nós estamos prontos para ver Jesus Cristo voltar? Estamos prontos para anunciar a 7,83 bilhões de pessoas que Jesus Cristo vem? Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo perdoa e que a Bíblia é a verdade? Só quando a gente recebeu o Espírito Santo. E aqui é o duplo recebimento. O recebimento pessoal e o recebimento coletivo. O recebimento coletivo é para aqueles que estão pregando o Evangelho. O recebimento individual é para a conversão, purificação e santificação do crente. Esse ano nós vamos orar e trabalhar para que possamos receber o Espírito Santo individual, para que ele nos purifique, nos converta e nos santifique, porque nós queremos ver Jesus Cristo voltar e morar com ele no céu. Você quer receber o Espírito Santo esse ano, meu querido? Você quer receber o Espírito Santo esse ano, minha querida? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Pai, e a pergunta de Paulo é pertinente e ela machuca a gente, porque se a gente olhar para o nosso cristianismo, pode ser que a gente responda negativamente, assim como aqueles discípulos responderam negativamente. Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Talvez nós tenhamos um cristianismo nominal, que acredita em algumas coisas da Bíblia, mas ainda não fomos convertidos ao Espírito Santo, ou convertidos pelo Espírito Santo para uma verdadeira vida cristã, que ande com Deus e que reflita o caráter de Jesus Cristo a este mundo. Por favor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a receber o Espírito Santo esse ano. Ou melhor, Senhor, prepare o nosso coração, rasgue o nosso coração, para que possamos receber o Espírito Santo e possamos ser transformados, purificados e santificados. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.